Entendeu? Então, seja bem-vindo. 10 exercícios de português que vão despencar nas provas, independente da prova que você venha fazer do Instituto Selecom. Eu sei que nós temos aí um edital, né, sua iminência, com I, mas serve para todas as provas dessa banca, porque nós vamos falar dos exercícios que mais caem, tá? Não somente do exercício, mas o formato com que o exercício cai. Por quê? Porque o conteúdo, pessoal, ele pode ser analisado de diversas formas, por diversos parâmetros. Então é isso que a gente tem que analisar na aula de hoje. Pessoal de Limoeiro, Pernambuco, a galera do Nordeste tá firmeza aqui, hein? Hã? Sejam muito bem-vindos, pessoal. É a Perita Lídia. Perita Lídia Lima. Seja bem-vinda, Perita. Perita. Pessoal, lembre-se de deixar o like. Por quê? Porque ajuda demais. Meu Deus do céu. Se você não deixar o like, vou ficar chateado, hein? Eu vou ficar chateado com você, hein, pessoa? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Bom, vamos falar então de língua portuguesa, pessoal. E já começamos aqui, sem mais delongas, falando do edital verticalizado. Pessoal, não sejam malucos de pegar, né, aquela folha que sai no Diário Oficial ou até mesmo num edital ali anexo. Cara, conteúdo programático, tá lá, aquela bagunça. Língua portuguesa, 200 exercícios. O candidato já rupia os pelos do braço. Aí o que acontece? Tu vai estudar igual tá no edital. Você não vai entender nada. Sabe o que é nada? Você simplesmente não vai entender bolhufas do que está ali do conteúdo de língua portuguesa. Por quê? Porque não está para você estudar na ordem correta. Por isso que nós temos o edital verticalizado. Significa que nós colocamos em ordem do primeiro para o segundo, o terceiro, o conteúdo mais relevante. Nós colocamos em ordem os conteúdos de língua portuguesa. Pessoal, isso aqui não é igual a outras áreas, como por exemplo, direito, como por exemplo, legislação específica. Não, aqui você tem que seguir uma ordem. Língua portuguesa é igual matemática. Acredito eu que o Harrison teria uma ideia que vem ao encontro da minha. Matemática você não começa aprendendo equações de segundo grau, papai. Eu acho que não, né? Primeiro você tem que aprender o quê? Basicão, papai. Se você não aprender o básico, você não vai conseguir entender o complexo. Entenda isso. Ai, Boris, mas na minha prova só cai o complexo. Ótimo, então você vai aprender o básico primeiro para depois ir pro complexo. É assim que funciona a vida, meu amor. Ninguém começa do hard. Você vai começar... Lembra quando você era criança, jogava videogame? Você já começava jogando no hard? Mentira, mentira. Tá? Você ia lá, colocava no easy, né? Vamos começar no easy. Opa, melhorou. Vamos jogar no medium. Aí melhorou de novo? Joga no hard. Não faça, pessoal, outro caminho que não esse. Se você fizer outro caminho que não esse para estudar, eu estou falando, você está fazendo a assinatura do seu fracasso, tá? Não dá certo. Lembre-se disso, ok? Boris, mas eu já sou concurseiro. Deus o abençoe. Continue concursando. Você só está a um passo de alcançar sua vaga. Eu tenho certeza disso, tá? Tenho fé nisso. Vamos falar então dos 10 exercícios, pessoal? Primeiro exercício de língua portuguesa que vai cair na sua prova. Não estou dizendo, ai, Boris, isso vai cair na minha prova? Vai cair na sua prova, tá? Tá lá. Tipologia textual, que para nossa banca Selecom tem o nome modos de organização do discurso. Se você estudar esse conteúdo em outras provas, por exemplo, você vai agora acessar lá o curso preparatório, certo? Não tá modos de organização do discurso. Não. Vai estar tipologia textual ou tipos textuais. Por quê, Borges? Porque isso aqui é um outro nome que se dá à questão dos tipos textuais. Algumas bancas no Brasil, tá? E eu já posso colocar aqui que Instituto Selecom e FGV são as bancas que mais trazem essa característica. Trocar o nome. Lembre-se disso aqui, ó. O nome aqui, pessoal, é tipos textuais, tá? E aí o que acontece? Nessas bancas, tipos textuais é outra coisa. Mas na prova de vocês, na prova que vocês vão fazer,
não vai cair, tá? Os tipos textuais que são cobrados. Vai cair modos de organização do discurso, que são organizados em 5 tipos, tá? Narrativo, injuntivo, descritivo, expositivo e o argumentativo, que nós chamamos de dissertativo. A pergunta é, Borges, oh my gosh, qual a diferença? Simples, a primeira coisa você tem que lembrar quem é quem nessa fita, né? Então nós vamos escrever aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Vamos colocar aqui, ó, NIDED, anote. Quando eu falar anote, é para anotar, tenha certeza de que você vai precisar na anotação. Então anote. NIDED, que na língua portuguesa, tá? Nós vamos chamar de tipos textuais. Esses são os tipos textuais. O N de narrativo. O I de injuntivo. Algumas gramáticas chamam o I de instrutivo. Também está correto, pois a função é essa, instruir. O D, o primeiro D é descritivo. O E, expositivo. E o último D, dissertativo, que na prova de vocês vai ter outro nome. Vai ser chamado de argumentativo. Então isso aqui não vai cair na sua prova, isso aqui vai despencar, filho. Mas anota isso aí, pelo amor da glória, tá? Vai despencar. Lembre-se, tá? Que para a prova de vocês, o dissertativo que está aqui chama-se argumentativo. Borges, qual a diferença deles? Eu não sei porque essa galera faz isso. Ela faz sozinha, tá? Eu não passei nada, ela passou sozinha. Desculpa. Vamos lá. Por que, Borges? Qual é a característica de cada um deles? Rapidamente, só para a gente se apegar aqui, é uma aula de exercícios. Então, a gente se apega aqui aos macetes. Eu sugiro que você assista a aula de tipos textuais que está na plataforma. Você precisa dessa aula. Ela vai te ajudar. Não se esqueça. Tá lá, então, cada um dos nomes, né? NIDED. Então, o que seria um tipo textual narrativo? Lembra, narração. Quem? Galvão Bueno. Oh, bem, amigos, aqui no canal do Ratão da Matemática. Não, calma. Eu quero que vocês entendam que narração é a contação de algo. Eu estou contando algo para você. Se eu narrar para você o meu dia, contando como foi, eu estou contando uma história. Lembre-se de que narração é contar uma história. Lembre-se de que é uma história. Então ela precisa ter alguns elementos. Ela precisa ter uma personagem ou várias personagens. Ela precisa ter um enredo, ou seja, ali uma trama sendo apresentada. Ela precisa ter, lembre-se, narrador, ou seja, alguém apresentando os fatos. Ela precisa ter tempo e ela precisa ter espaço. Para ser um texto narrativo, precisa disso. Então, toda vez que você pensar num texto narrativo, eu quero que você se lembre da piada do seu tio. Sabe aquela piada que ele conta que você fala, nossa, que piada merda? Exatamente essa piada que você tem que se lembrar. Porque a piada é do tipo textual narrativo. Tem personagem, tem enredo, tem narrador, tem tempo, tem espaço. Pronto! É disso que você precisa. Esse enredo, vamos entender aqui num primeiro momento como início, meio e fim. Mas eu estou contando a história de algo. Lembre-se dessa forma. Injuntivo, injuntivo. Lembre-se do outro nome, instrutivo. Tá dando uma instrução, ou seja, orientando. Qual é o melhor exemplo de texto instrutivo? A receita de bolo da vovó. Sim, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que não existe outro ser humano na Terra que faça igual. Ela vai lá e escreve pra você. Vem cá, Bratinho. Ela fala desse jeito, né? Tem certeza. Toda avó fala assim. Vem cá, Bratinho, que eu vou escrever pra você aqui a receita, ó. Pegue 2 panelas. Coloque 250 ovos. Rale a cenoura. Ou seja, ela vai te instruindo como você vai fazer a tua receita, certo? Então, essa instrução, que inclusive tem como característica o verbo no imperativo, é o texto injuntivo.
Caiu em prova? Já caiu em prova o texto instrutivo, pessoal. Fiquem atentos, tá? Já caiu em prova o texto instrutivo, o texto injuntivo. Então fique atento, porque ele tem como característica principal, né, além dessa apresentação de uma ordem de ações que deve ser seguida, tem ali elementos como, por exemplo, o verbo no imperativo, indicando ordem. Eu quero que você leve também em consideração manuais de instrução, né, aquele manual que chegou, por exemplo, só com aquele seu... aquela estante que você instalar na sala. Eu vou instalar uma estante na sala. Tá lá, guardado no canto, porque ninguém sabe montar essa porcaria. Então, esse aí é um texto injuntivo. Descritivo, Borges. Descreva. Meu Deus, acabou a aula. É uma descrição, pessoal. É você fazer ali o relato das características de algo. Então, o texto descritivo é muito mais importante você saber que ele costuma cair em provas no meio de outros textos. Por exemplo, aqui, ó, tá lá, né, o texto apresentado aqui, ó, temos a alternativa C. Só que aqui ele pergunta qual é o modo de organização discursiva predominante, ou seja, que toma conta do texto. Nós já vamos saber qual é o tipo textual aqui. Mas o predominante é aquele que está no texto praticamente como um todo. Existem outros tipos textuais no meio, pode existir outros tipos textuais, mas quem manda na parada é aquele tipo textual. O texto descritivo ele costuma cair em trechos de outros tipos textuais. Por exemplo, você está lá contando uma história, né? Aí você começa a descrever o cenário. E era cheio de rios caudalosos, montanhas íngremes, pastos verdejantes. Nossa, que bosta! Mas tá aí. Eu estou descrevendo o cenário. Isso seria considerado um tipo textual descritivo. Então, aqui nós temos o tipo textual descritivo. Expositivo, também chamado de informativo. Tem como característica, pessoal, informar. Sim, a característica dele é trazer informações. Então, ele traz ali elementos, principalmente de forma impessoal. Então, ele não se coloca, né, trazendo opinião. Então, nesse caso, ele coloca no seu texto, o texto expositivo, ele apresenta informações. Eu vou dar um exemplo. Aqui é a nossa aula. A nossa aula é expositiva. Eu estou trazendo para vocês, nesse caso, a informação. Não cabe aqui questões de opinião, nem minha, nem de vocês. Ai, Borges, mas é que a sua aula é uma bosta. Calma, você tá achando a aula uma bosta, mas não tem como você achar o conteúdo, entendeu? Você pode achar o conteúdo uma bosta. Não tem como você dizer que o conteúdo aqui, né, ele é bom ou é ruim. É o conteúdo, tá? Você pode não gostar, mas ele ser bom ou ser ruim é uma questão de opinião. E a opinião não cabe nos textos, ok? Não cabe na informação. Você não chega pro dicionário e fala assim, dicionário, eu tava vendo lá a letra C. Eu tava lendo a letra C, tava aqui, coxa. Não gostei. Não gostei da sua definição. Que não gostou o quê? Quem tá te perguntando alguma coisa? Ele tá expondo informação. Não é da sua conta. Ai, meu Deus, não gostei. Não tem isso. Então, o tipo textual expositivo é a exposição da informação. E, por último, também chamado de argumentativo, é o tipo textual dissertativo. Trata da persuasão. Trata do convencimento. Eu convenço você a tomar certa atitude. Então, eu vou, por exemplo, muito utilizado em campanhas publicitárias. Campanha tá lá, não beba antes de dirigir. Ele está tentando te persuadir a tomar uma atitude, né, nesse caso corretíssima, para você não gerar algum tipo de problema, ou para você trazer até algum tipo de benefício a quem está falando. E acontece, por exemplo, quando nós temos ali uma campanha publicitária, né, onde a pessoa busca vender algo. Estou vendendo algo, pessoal, estou vendendo o curso aqui para a prova do Instituto Selecom, PM Sergipe. Tá? Se você não comprar o meu curso, você vai reprovar. Caraca, velho, me persuadiu muito. Oh my gosh. Exatamente, essa é a função do texto dissertativo. Ok, tranquilo? Light. O pessoal tá sapecando aqui, hein, pessoal? Muito bom. Aqui, Borges, como é que eu faço para chegar num texto desse e já responder de cara? Pessoal, não tem nem necessidade de ler o texto inteiro. Tá? Consequências letais. 2024 deve ser o primeiro ano com aquecimento de mais 1,5 grau, diz o Observatório Europeu. Borges, por que você falou grau? Porque não são graus. Um é só um, filho. Um é singular.
Ah, mas e o vírgula 5? Tá depois da vírgula, não vale. Dados devem servir como alerta na COP29, que acontece a partir de 11 de novembro no Azerbaijão. O ano de 2024 será quase certamente o mais quente já registrado. Boris, mas ali quase certamente não traz uma ideia de opinião, né? Um conceito subjetivo? Traz, mas eu quero o texto, ele é predominantemente. Tá? E nesse caso, vocês vão perceber que ele está trazendo apenas informações. Os dados desse observatório indicam que é até provável que o aquecimento atinja 1,55 grau este ano. Ou seja, toda essa informação que ele está me trazendo não tem como característica me persuadir. Ai, Borges, mas ele não quer que você... esse é o grande pecado do candidato. É porque eu pensei que ele estava tentando me convencer a ser uma pessoa melhor com o meio ambiente. Cala a boca. Desculpa, eu não queria falar cala a boca. Você que tem esse problema de confundir assim, me desculpa. Falei aqui porque eu tô me achando muito youtuber, sabe? Então deixa eu pegar um pouquinho mais leve, perdão, tá? Ui, subiu a cabeça. Ai, que loucura. Tá? Então, nesse caso que nós temos aqui, pessoal, é ele apenas expondo, e é por isso que a resposta correta é a letrinha D, as questões, as informações relacionadas a esses estudos ali do Observatório Europeu. Eu não tenho necessidade de convencimento aqui, certo? O convencimento, o texto dissertativo, argumentativo, vai acontecer em gêneros textuais como artigo de opinião, como campanhas publicitárias, como coluna jornalística, todos aqueles em que a pessoa coloca o seu ponto de vista. Tranquilo, pessoal? Pessoal, por favor, sapequem esse like, pelo amor de God. Ai, Boris, mas eu não estou gostando da aula. Não interessa. Deixa esse like. Vamos lá, pessoal, rapidamente. Funções da linguagem, não vai cair. Vai despencar. Pessoal, tem duas formas de ser cobrado funções da linguagem na prova de vocês. Aqui nós temos um modelo, que é quando o enunciado pergunta, né? Se você sabe qual é o tipo de função de linguagem que ele está solicitando ali. Olha, ó. A função da linguagem que tem como objetivo interpelar, influenciar ou instruir. Aqui você tem que saber qual é a função da linguagem que tem essa característica. E para você saber, né, qual é a função da linguagem que tem essa característica, lembre-se do FEMPAR. Ó, mais uma jogadinha de palavras, hein, Borges? Que porcaria! Mas isso aqui ajuda demais. Fática, emotiva, emotion, metalinguística, que a maioria das pessoas não sabe o que é. Jesus. Gigantesco o nome. Poética, apelativa e referencial. Borges. Ali tem fática, ali tem emotiva, ali tem metalinguística, mas não tem conativa. Você tá de brincadeira com a minha cara? Não. Outro nome para conativa é apelativa. Então lembre-se disso. Outro nome para emotiva é expressiva. Outro nome para referencial é denotativa. O grande ponto aqui é a função da linguagem que tem como objetivo interpelar, interpelar, ou seja, questionar, influenciar, ou seja, fazer com que o outro faça algo, ou instruir, ou seja, fazer com que o outro execute uma ação que você quer. É a função. Qual a função? Pessoal, vamos lá. A fática está relacionada ao canal. Lembre-se, cada função de linguagem tem como objetivo destacar um dos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Emissor, aquele que fala. Receptor, aquele que recebe. Nossa. Canal, né, o meio utilizado para se comunicar, a mensagem em si, o corpo do texto, o código utilizado nesse corpo de texto e, por último, o nosso contexto que está sendo apresentado. Tá? E cada uma dessas funções tem um desses elementos da comunicação destacado. Por exemplo, a função fática é aquela em que eu destaco o canal como elemento principal na comunicação. É o que acontece com o telefone. Alô?
Alô! Por que eu falo alô? Não é à toa. Eu estou testando o canal. Então o canal é o elemento mais importante. Ó, alô! Se ninguém falar lá do outro lado, eu não vou falar. Oi, então, eu tô precisando de uma pizza aqui. Eu não vou falar, porque ninguém respondeu. É sinal que o canal não está funcionando. O teste do canal é isso. Sabe aquele teu amigo que não consegue ficar com a mão parada? Ele tem que toda hora ficar cutucando você? Inclusive, eu já fui essa pessoa. Ele fica assim, ó. Ô, mano. Hein, ô. Cara do céu. Então, ele toda hora tá usando a função da linguagem fática. Por quê? Porque ele tá testando o canal. Ele quer saber se você tá escutando. Então, lembre-se disso, tá? Emotiva. O E é de, ó, isso aqui eu vou até destacar aqui, ó. O E é de eu, ou seja, é o emissor o elemento principal. É ele que se destaca dos elementos da comunicação. Quando eu digo emotivo, eu penso em eu. Mas, Boris, como é que o eu se destaca É só eu falar de mim. É só eu falar do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Pessoal, eu gostaria muito de ir dormir. Opa, ó o eu aqui. Qual é o elemento principal nessa comunicação? O eu. Então, nesse caso, é a função emotiva ou expressiva. Metalinguística é o código, o elemento principal. Aqui costuma-se dizer que é o código explicando o código. Quando você pega o código utilizado na comunicação para você explicar o código utilizado na comunicação. Por exemplo, estou usando com vocês aqui língua portuguesa. Aí eu falo uma palavra, né? Vamos falar aqui a palavra metalinguística. Pessoal, a palavra metalinguística, ela tem na sua estrutura o prefixo meta, que significa mudança, né? E o radical ali, linguística, que vem de língua, né? Que nós utilizamos para trazer a ideia de idioma. Ou seja, é uma junção desses elementos para poder... Vocês estão percebendo que eu estou usando a língua portuguesa para explicar uma palavra da língua portuguesa? Eu estou usando o código para explicar o código. É isso. Outro exemplo, imagine uma peça de teatro em que o assunto abordado na peça é uma peça de teatro. Exatamente. Aí você tem função metalinguística. Uma música que fala sobre como criar uma música. Metalinguística. É o código pelo código. Lembre-se disso, tá? Poética é aquela em que a mensagem é o mais importante. Dane-se se tem sentido, dane-se se o meu emissor entendeu, o meu receptor entendeu, dane-se tudo, dane-se o assunto, eu não quero nem saber o assunto. Eu quero que a mensagem... Sabe aquelas poesias que se preocupam ali com a rima e tal, com a sonoridade? Então, são essas que estão nem aí, nesse caso, para o restante. Elas focam na mensagem. Pessoal, toda hora eu tô de olho aqui no chat. O pessoal tá respondendo bonito, hein? Tô gostando de ver. A apelativa, pessoal, também chamada de conativa, e é bom guardar esse nome, conativa, tá? A conativa, pessoal, acontece... nesse caso, a conativa acontece quando você quer influenciar o receptor. Porque o receptor vai ser o elemento principal. Vou dar um exemplo fácil para vocês sempre lembrarem. Vem pra caixa você também. Vem! Quem que é o elemento? Qual que é a função da linguagem aqui? A função a conativa. Por quê? Porque eu quero que você execute uma ação, que é vir pra caixa você também. Então, nesse caso, quando o receptor é o elemento principal, aí nós temos a função apelativa, também chamada, na prova de vocês, podem gravar esse nome, conativa. E por último ali, a referencial, também chamada de denotativa, que tem o assunto como elemento principal. Lembra do último exercício, em que nós tínhamos uma notícia? A notícia sempre vai levar em consideração o assunto. Eu não quero saber qual é o canal que vai ser distribuído, qual é o código utilizado, pode ser o inglês, português, espanhol, não interessa. Eu não quero saber quem é o emissor, muito menos quem vai receber a mensagem. Eu não quero saber da estética da mensagem apresentada, eu quero saber do assunto. Por isso, a referencial. Quando se diz ali, ó, tem como objetivo interpelar, influenciar ou instruir, é a função apelativa, também chamada de conativa, que se destaca nesse caso. Por quê? Porque aqui a função a função do canal, nesse caso, do canal do elemento comunicativo, é instruir, fazer com que o nosso receptor pratique uma ação. Por isso, a resposta correta é a letra C. O pessoal tá me entendendo? Galera, eu acho que eu vou dar um presente para vocês, tá? Eu acho mesmo que eu vou dar um presente para vocês.
Borges, mas que presente você pretende nos dar? Bom, primeira coisa que eu preciso avisar vocês é que estão abertas aí sempre as turmas da mentoria Toca da Raposa, né? A mentoria eterna. Então, para você que está com dificuldade, que quer algumas aulas, Borges, eu não preciso de muitas aulas, eu preciso de algumas. Tá aqui a mentoria Toca da Raposa. Aproveita, pelo amor de Deus. E é claro que nós temos o curso de redação, o redação de urgência. Sabe quando você sente aquele cheiro de desespero? Ó, chega a salivar, salivei agora. É aquela galera que tá precisando de última hora, que não se preparou para a redação, mas sabe que se não for bem na redação, pode gabaritar a prova. Tá eliminado do concurso. Pessoal, não existe milagre. Você não vai entrar lá e falar assim, eu vou escrever aqui o que vier à minha mente. Desculpa, tá? Eu sinto muito, você tá se enganando. Ok? Não faça uma loucura dessa, tá bom? Então a mentoria aqui para quem quiser, quem tiver interesse, tá? Temos aulas diárias, material em PDF, ok? Vocês viram meu material, tá? Vocês vão ganhar também de presente por essa aula aqui outro material, eu pretendo dar mais um material para vocês. Tira dúvidas, sempre estou disponível aqui no WhatsApp. Todas as aulas são gravadas, pessoal. Tá? E as nossas aulas ao vivo também são gravadas, tá? Não somente essas que acontecem no YouTube. As aulas ao vivo também são. Revisão de véspera também acontece firme e forte. E a interposição de recurso para exercícios. Agora, o curso de redação, não. Já temos aulas teóricas, correção de redações. Sim, você precisa escrever para poder aprender a fazer redação. Acredita. Material em PDF, propostas atuais. A proposta que vai cair no teu concurso, eu já escrevi. É só você fazer a sua redação. Estrutura por banca, revisão de véspera e a interposição de recursos para tentar melhorar a sua nota depois da prova. Fica aí o meu número no telefone, se você está aqui e não tinha visto esse número, 43999069427, nada de mandar nudes, tá bom? Achei uma palhaçada, uma pessoa lá mandou uma foto daquela bunda gigantesca, horrível, eu falei, meu Deus, que coisa... Então não mande nudes, eu não quero seu nudes, tá bem? Tranquilo? Light? Espero que sim. Vamos dar prosseguimento a essa aula gostosinha no azeite. Pessoal, figuras de linguagem, vai cair? Não, vai despencar. Esteja preparado, tá? Então aqui, ó, ele conseguiu enterrar o caso na Corregedoria Federal. Pessoal, não adianta, ó, isso aqui já, eu dou até um exemplo da minha namorada, que foi fazer prova de concurso esses dias e se embananou com as figuras de linguagem. Eu fiquei, assim, destruído, né? Por quê? Pô, tá lá em casa, todo dia escuta as minhas aulas. Falou assim, amor. Ela me chama de amor. Amor, eu me enganei. Eu pensei que era prosopopeia, era metáfora. Oh, meu Deus, que dó quando acontece isso, tá? E o que acontece, pessoal? Existe as figuras de linguagem mais relevantes, tá? Estão nas nossas aulas. E aqui nós temos algumas delas que vão cair na sua prova. Metáfora, metonímia, pleonasmo e eufemismo. Metáfora é uma comparação. Ô, meu filho, aqui o próprio exercício já nos traz essa resposta. Por quê? Ó, nesse caso, foi empregada uma figura de linguagem que visa a estabelecer uma comparação ou relação de semelhança entre dois termos. No caso, enterrar e encobrir. Então ele conseguiu enterrar o caso na Corregedoria Federal. Você está imaginando, está passando na sua cabeça que ele pegou o caso, aqui, ó, tá aqui o caso, ó o caso. Tá aqui o caso, ele pegou o caso, aí ele foi lá no quintal, porque ele tá na Corregedoria Federal. Então ele foi ao quintal, ó, ele foi ao quintal da Corregedoria, abriu um buraco e enterrou, é isso que você tá pensando que aconteceu? Aqui eu comparo o uso do termo enterrar com a ideia de você encobrir, deixar velado, deixar escondido algo. Então não dá pra se imaginar, pessoal, peraí. Tá enterrando? Não, porque eu faço a comparação de deixar velado, de deixar encoberto com o fato de enterrar. Quando você enterra alguma coisa, você não esconde, você não está escondendo. Então ali ele conseguiu esconder o caso, certo? Por isso que a nossa resposta é a letrinha A, é metáfora. Caiu lá na prova da minha namorada. O seu sorriso é um sol, alguma coisa assim.
Aí o que acontece? O que ele tá comparando? O meu sorriso, beautiful, o meu sorriso, né? My smiley, my smiley is the sun. Ou seja, tá comparando o meu sorriso, que ele é tão radiante, tão maravilhoso, que chega, nossa, parece o sol. Tirando o bafo, meu Deus, parece o sol. Então o que aconteceu aqui? Eu comparei, houve uma comparação, né, desse brilho que o meu sorriso tem com o brilho que emana do sol, que muitas vezes ofusca os olhos. Então nós temos essa comparação. Certo? Aconteceu isso aí lá na prova dela. Agora, metonímia é aquela mudança do nome, tá? É importante você saber que metonímia é quando você troca lá a água sanitária por que boa, quando você troca refrigerante por Coca-Cola, quando você troca aí palha de aço, não, lã de aço por Bombril. É importante? É importante, mas para a prova não cai assim. Para a prova, a metonímia que mais cai é quando você troca o nome da obra pelo nome do autor. Eu estou lendo Castro Alves. E lá ele, Promax. Não. Não é que eu estou lendo o autor, peguei ele, deitei ele pelado na minha mesa. Estou lendo aqui, ó. Danadinho. Não, significa que o autor, o nome dele é tão proeminente, vou falar um palavrão aqui, mas o nome dele é tão foda que esse cara, ele passa a dar nome. O nome dele é usado para referenciar-se às obras dele. Então, por exemplo, eu não falo que eu estou comprando um Picasso, um quadro do Picasso. Eu digo que eu estou comprando um Picasso. Né? Eu estou comprando Guernica. Não, estou comprando um Picasso. Comprei um Picasso. Eita, Laia, o que é isso aí? Você está comprando pessoas? Não. Estou comprando um quadro do pintor eminente. Então, isso nós damos o nome de metonímia. Pleonasmo é a repetição. Não é o pleonasmo vicioso, não confunda, tá? Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, encarar de frente. Pô, tem outro jeito de encarar? Se você for de ladinho, não é encarar. Se você for de bunda, é embundar, não sei. Então, encarar é óbvio que é de frente. Certo? Tem uma que cai de uma forma muito sutil, que é baseado em fatos reais. Porque nós não conseguimos desassociar o termo fatos de reais. Se é fato, é real. Mas isso aí gera uma quebra de consenso dos gramáticos. Alguns entendem que existem fatos fictícios, inclusive com o nome, chamados de factoides. Mas o pleonasmo que é cobrado na prova é esse daqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês. Dormiu um sono profundo. Pessoal, tem como dormir alguma coisa que não seja um sono? Então, quem dorme, dorme. Eu não preciso complementar esse verbo. Mas aqui, o um sono é utilizado, né, para dar essa ênfase ao que é apresentado. Vivi uma vida tranquila. É claro que você viveu, não tem como viver uma morte tranquila. Você viveu uma vida, mas aqui eu quero dar ênfase. O outro caso que acontece é pela repetição de um elemento chamado objeto. Você vai aprender isso aí. Então lá, as crianças, as children, eu as vi no parque. Eu sempre uso esse exemplo. As crianças, eu as vi no parque. Pessoal, esse as aqui não está remetendo à ideia de as crianças? Então, quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Logo, eu já tenho o meu objeto direto. Quem que é esse cara aqui? Esse cara também é meu objeto direto. Só que aqui é o que nós chamamos de objeto direto pleonástico. Ele repete a estrutura. Por isso chamamos de objeto direto pleonástico. Gerou uma repetição dessa nossa estrutura. E por último, eufemismo, ou sitsi. É a figura de linguagem da tristeza, porque é muito associada à questão de morte. As pessoas não falavam, as pessoas não falam até hoje. Algumas coisas sobre morte. Ai, meu Deus. Kleber morreu. Ai, a mãe dele escutar um negócio desse já se mata. Então, ó. Não, gente, vocês estão sabendo já? O Kleber não resistiu. Todo mundo sabe que Kleber bateu as botas. Mas esse caso, para amenizar, e essa é a função do eufemismo, amenizar aquilo que é apresentado. Por quê? Porque aquilo que é apresentado tem um peso tão forte, tão pesado, que opa, nossa,
quero amenizar aquilo que é apresentado, entendeu? Por isso nós chamamos de eufemismo, esse abrandamento, essa suavização. Pessoal, por favor, coloquem dúvidas aqui no chat. O pessoal só tá mandando as respostas, mas não tá mais conversando comigo. Gente, conversem, por favor. Essa conversa é importante para mim. Deixa eu colocar aqui. Coloquem, participem dessa live, por favor, hein? Ok? Então vamos lá, próximo exercício. Aqui nós já entramos em gramática. Já vou até anotar aqui para você não se esquecer, que a partir daqui são os nossos exercícios de gramática. Até agora os exercícios foram de interpretação de texto. Agora de gramática. Vamos lá. Então, estrutura, classificação e formação de palavras. Borges, não entendo muito bem. Bom, toda palavra ela é formada por elementos. Vou dar um exemplo básico para vocês. Ó, a palavra casinhas. A palavra casinhas ela é formada pelo radical cas. Borges, o que é o radical? É a parte mais importante da palavra, tá? É aquela parte que traz a ideia principal, certo? Aí nós temos o nosso sufixo. Esse sufixo, ele indica o que nós chamamos de diminutivo. Então ele apresenta, ele conectado a muitas palavras, indica o diminutivo. Por exemplo, bolinha, papelzinho. Então esse inho tem essa função. O a aqui indica o que nós chamamos de gênero. Na língua portuguesa, gênero temos dois, masculino e feminino. E por último, o S, né, que indica para nós o número. Com S, plural. Sem S, singular. Assim é feita a estrutura. Esses elementos têm o nome. São chamados de morfemas, cada um deles. Então temos radicais, temos vogal temática, nós temos desinências de gênero, de número, e se estivermos falando de verbo, temos desinência modo temporal, verbo nominal e por aí vai. E nós temos ali os nossos vogais de ligação e consoantes de ligação, e também nós temos lá os nossos afixos, que são os prefixos e os sufixos. Aqui é um exercício que é muito importante você saber o que é um prefixo e sufixo, até porque a banca gosta disso, ela gosta de pegar nesse ponto. Ó, a palavra bem-estar é formada pelo processo morfológico de composição. Eu tenho dois processos principais de formação de palavras. Eu tenho a composição e eu tenho a derivação. Na composição, eu tenho duas ou mais palavras para formar uma outra palavra. Então é quando eu junto duas palavras para formar outra. No processo de derivação, eu tenho apenas uma. Quando a gente analisa bem-estar, eu tenho aqui o advérbio bem e o verbo estar. E apesar disso ser um substantivo, né, o bem-estar, ele é, nesse caso, tá? A gente chama isso aqui de substantivo composto. Por isso que ele é formado por composição, quando ele tem duas ou mais palavras na sua estrutura. Já a derivação é quando eu tenho apenas uma. Eu posso adicionar elementos a essa formação? Posso. Por exemplo, a palavra cooperar. Operar é a minha palavra, né? O meu radical ali está no oper e por aí vai. Agora, e o co? O co está aqui como um prefixo. Ele faz parte de um dos elementos que se alinha a essa palavra para dar outro significado. Mas ainda tenho apenas uma palavra. Então, isso nós chamamos de derivação. Nesse caso aqui, por prefixação. Agora, qual é a palavra ali formada pelo processo morfológico de composição? Pessoal, não tem erro, tá? Em todas eu tenho aqui a formação por prefixação, tenho prefixos. A única que é formada pelo mesmo processo de bem-estar é girassol. Por que girassol? Porque a palavra girassol é formada pelo verbo girar mais o substantivo sol. A isso nós damos o nome de composição. Inclusive tem um outro nome, é composição por justaposição, certo? Agora, Borges, por que os outros não são? Porque nenhum deles é formado por duas palavras. Borges, mas eu já ouvi falar que hiper é uma palavra. Serve como palavra, assim como super. Só que elas, quando fazem parte de uma estrutura como essa, são o que nós chamamos de
prefixo. Alguns vão chamar de pseudo-prefixo, eu gosto de falar para não chegar lá na frente e alguém falar assim, ele não sabia. Não, eu sei. Mas, no geral, a gente chama de prefixo. Hiper é um prefixo que, e a característica dele é trazer isso. Uma significação diferente para a palavra. Hiper, tem tensão. A hipertensão é uma tensão elevada, é uma tensão superior. Reavaliação. O re tem valor de novamente, ou seja, reavaliação, avaliar de novo. Pré-história. Pré significa antes, ou seja, pré-história é aquilo que vem antes da história. E pós-graduação, o pós significa depois, ou seja, depois da graduação. Logo, a única aqui que bate com o nosso exercício é a letrinha A. E tem gente acertando esse exercício, hein? Cuidado, porque muita gente errou esse exercício, eu já vou mostrar para vocês por quê. Por não saber, né, não conhecer esse processo de formação e por entender que como bem-estar utilizando o hífen vai ser uma das duas alternativas que tem hífen. Nada a ver. Não tem nada a ver ter ou não ter hífen quando a gente fala de estrutura das palavras, quando a gente fala de formação de palavras. Tanto que girassol, né, nós não temos hífen e também é formado por composição. É a mesma coisa, por exemplo, de passatempo. Passatempo, nós temos aqui, passa, do verbo passar, mas o substantivo tempo. E é escrito tudo junto. É da mesma forma de bem-estar. Teria mais vezes aqui pelo canal? Com certeza, Natália. Fica tranquilo que, inclusive, essa aula vai ficar gravada aqui para vocês. Vocês podem acessar sempre que vocês quiserem, tá bem? Então, fica tranquila. Funções e classes de palavras. Pessoal, eu preciso conhecer as 10 classes gramaticais, tanto as variáveis quanto as invariáveis. Pessoal, só uma coisinha, antes da gente dar prosseguimento à nossa aula, eu vou fazer o seguinte, tô vendo que tem gente já indo embora, por quê? Já passou, já vai dar meia-noite, a galera quer descansar, vocês trabalham amanhã. Então você vai pegar agora, tá? Pode pausar o vídeo, pode sair e tal, mas você vai lá no grupo e você vai escrever a palavra observatório. E você que escrever essa palavra observatório lá no grupo vai ganhar a minha apostila de interpretação de texto completamente grátis. Eu vou mandar o PDF para você e você vai simplesmente ser feliz na sua vida. Então vá agora, para o que você está fazendo. Já tem muita gente já. Tá entrando gente. Não. Para de entrar. Vá ao grupo lá do WhatsApp, certo? Escreva. Você vai escrever lá no grupo. Observatório. E ninguém vai entender nada. Só escreve lá. Observatório. Pronto, eu vou mandar para você no seu direct, não, porque no WhatsApp é privado. No seu privado, lá ele, no seu privado, eu vou mandar a minha apostila de interpretação de texto. Por quê? Porque vocês estão aqui até agora. Tá? Ah lá, o Vinícius, tá perdido, Vinícius. Como assim, Vinícius? Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou mandar o link aqui para vocês. Aí vocês podem acessar. Eu não sei se eu consigo mandar este link via... Como é que fala aqui o negócio aqui? Eu não entendo muito bem, né, essas coisas. Eu não sei como é que faz aqui. Fighter, I believe, but I tell me why, tell me why. Será que manda o link aqui? Eu vou mandar aqui, no chat, gente, pra vocês. Tô com uma música na cabeça que vocês não têm ideia. Tem gente perguntando que grupo é esse? Como assim? Vocês não estão no grupo? Só vocês não estão no grupo, sabia? Tá todo mundo lá no grupo. Tá todo mundo. Vejam se vocês conseguem acessar por esse link que eu mandei agora aqui no chat, tá? Vocês vão mandar nesse grupo, vocês vão lá escrever observatório, tá? Só que essa nossa... eu já vou jogar lá um banho de água fria. Esse presente, desculpa, esse presente só vai até a meia-noite. Então, quem mandar mensagem depois da meia-noite vai ganhar um vácuo. Ai, Borges, mas eu mandei depois. Não me interessa, não me importo com você. Mande, tá? Acho que mandei em outro grupo. Evandro, mantém. Se eu estiver no grupo, você vai receber a sua apostila, tá bem? Não.
Que é? Danilo? 5? Ai, que susto, Danilo. Achei que você estava falando do outro exercício, Danilo. Quase você me mata do coração. Bom, a galera que já foi lá, deixa a galera ir lá, mandar a sua... pegar a sua apostila. Vamos continuar aqui. Dá-lhe glória, tá? Danilo já está respondendo ao exercício aqui. Muito bom, Danilo. Dando continuidade, então. Ó, eu tenho 10 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essa daqui, pessoal, são o que nós chamamos de classes gramaticais variáveis. Por que variáveis? Porque elas sofrem flexão, mudança. Em relação a gênero, em relação a número, em relação a grau, em relação a pessoa, em relação a modo, em relação a tempo, no caso dos verbos. Então, são as classes gramaticais que mudam, tá? As outras classes, isso, Borges, classes, é o horário. As outras classes gramaticais são as invariáveis, aquelas que não sofrem flexão. São elas o advérbio, eu estou escrevendo adjetivo. Oh, Borges. Pronto. Já vou escrever direito. Advérbio, preposição, conjunção e, por último, interjeição. Pessoal, eu acabei de terminar uma apostila de classes gramaticais variáveis. Inclusive, o pessoal que assistiu a minha aula numa live que eu fiz aí, ganhou a apostila de classes gramaticais variáveis, tá? Então, eu podia ter oferecido essa para vocês também. Mas também não vou ficar oferecendo tudo, né, gente? Vamos devagar. Eu trabalho. Isso aqui é meu serviço. Vamos lá. Os dados deste observatório... Borges... observatório indicam que é até provável que o aquecimento... Como saber qual é a classe gramatical? Primeiro você tem que entender os conceitos. Aqui, ó, tá pedindo se é um adjetivo, verbo, substantivo. Qual dos três vai ser? Bom, primeira coisa que eu preciso entender. Para ser verbo, eu preciso indicar uma ideia de ação, intenção de ação, estado, fenômeno da natureza, ok? E dessa forma poder conjugar, não somente em pessoa, mas em tempo. Então, quando eu tenho ali o verbo indicar, eu tenho certeza que ele é indicar, porque eu já joguei na minha cabeça, ó, indicam, opa, indicar. Observatório, observar. Não, tá terminado em tório. Tem como você falar para mim que aquilo é um verbo. Então é dessa forma que eu já descubro que não é verbo. Posso eliminar as duas. Não é do verbo aquecer, Borges? Não, o mento já não deixa ser do verbo aquecer. Então elimina a A, B e a C. Sobrou D e E. Vamos analisar. Já sabemos que aqui aquecimento é adjetivo. Pessoal, esse cara aqui é substantivo. Esse cara aqui, a função dele é substantivar. O que é isso, Borges? É quando você transforma uma palavra em substantivo. Qualquer palavra se transforma em substantivo quando tem esse carinha aqui, tá? Junto dela. Então já sei que é um substantivo. Agora, observatório é adjetivo ou é substantivo? Pessoal, cuidado, tá? Tem gente que vai analisar, né, o observatório e confundir, por exemplo, com... Eu não sei qual que vai ser o adjetivo que dá para confundir. Mas não dá para confundir. Por quê? Porque observatório é o nome, ó. O nome que eu dou ao lugar. Tudo aquilo que é nome nós chamamos de substantivo. Borges, substantivo. Você que está me assistindo aí, vamos lá. Evandro, substantivo. Danilo, substantivo. P. Santana, substantivo. E nesse caso... Que música, o P. Santana? Eu não entendi. Qual que é a música que eu estava cantando? Agora vou ter que assistir essa live depois de novo para saber que música é essa? Vou ter que assistir a live? Oh, meu Deus. Então, substantivo, pessoal, dá nome a tudo. Inclusive ao P. Santana, que está falando ali de músicas de arrocha. Sim, P. Santana é um substantivo, pois dá nome a um ser. Observatório também dá nome, só que neste caso a um lugar. Por isso, o nosso amigo ali...
Evandro e o nosso amigo Danilo, que eu vi que responderam, estão corretos. O pessoal já voltou da nossa ida lá ao grupo de WhatsApp? Eu não vou ficar lá vendo se vocês fizeram ou não, tá? Pessoal, transitividade verbal, lembre-se, tá? Quando você for estudar transitividade verbal, você já começou a estudar regência verbal. Por quê? Porque a regência é aquilo que nós estudamos para entender a relação entre um verbo e a necessidade ou não de um complemento. Tá, então entendido isso, tá? Nós já vamos classificar os nossos verbos como intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Não vamos ver isso hoje. Não tô aqui para explicar o conteúdo, tô aqui para dar dica. Nós vamos fazer a tabelinha do Borges, tá? Então tá aqui, ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Como é que eu vou saber se esse verbo é transitivo, intransitivo? Então, ó, aqui, não, é 4. Eu peço desculpas, eu escrevi errado. Calma, não anotem. Agora pode anotar, porque agora arrombei. Aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 3 e aqui é nada. Vamos lá, como funciona isso aqui, tá? Para você descobrir qual é a transitividade do verbo, você vai fazer uma determinada pergunta. Vamos pegar o verbo ele ama a esposa. Olha que linda essa frase, Borges. Adorei. Então vamos lá. Ele ama a esposa. Como é que eu vou saber se esse verbo é transitivo, intransitivo? Você vai perguntar para ele. Quem ama, ama algo. Nesse caso, posso até colocar alguém, né? Porque a esposa é uma pessoa. Quem ama, ama alguém. Deu 4 palavrinhas? Ali, ó. 4 é verbo transitivo direto. Pronto. Borges, é simples assim? Muito simples. Muito simples. Ele gosta da esposa. Ah, ele não ama. Agora ficou estranho, hein? Ele gosta da esposa. Vamos lá. Quem gosta, gosta de algo. Ou quem gosta, gosta de alguém. 5 palavrinhas. O que nós temos aqui? Exatamente. Verbo transitivo indireto. Aí, meu amigo, não tem erro, tá? Vamos colocar aqui outro exemplo. Deu lá ele a carta, bom, ao pai. Vamos lá. Caneta, filha da mãe. Quem dá algo a alguém. Aqui, ó. Deu 6 palavrinhas? Exatamente. O verbo aqui é transitivo direto e indireto. Aqui, dormir, que nós vimos aquela hora. Dormir muito. Tudo bem, eu tô ficando puto com esse negócio. Quem dorme, dorme. Quem dorme, dorme uma soneca. Pô, não tem necessidade de eu dizer o que dorme, porque o verbo aqui é intransitivo. Ele não exige um complemento. Então, nesse caso, fica fácil de entender. Ô, canetinha gostosa, filha da mãe. Agora, verbo de ligação, se eu estiver ligando o sujeito a uma característica desse sujeito, eu não vou utilizar isso daqui, tá bom? Não serve. Por exemplo, João é lindo. Quem é algo? Não tem como. Por quê? Porque lindo é a característica de João. Então não vou utilizar esse método. Certo? Ali no nosso exercício, a Comissão Europeia informou que concluiu sua investigação. Quem conclui, conclui algo. Pronto. Verbo transitivo direto. Resposta correta, letrinha B. Pegaram a dica? Responda. Pelo amor de Deus, não me deixa aqui sozinho. Eu tô com medo. Eu tô ficando com medo aqui, cara. Tô avisando. Ai, Borges, não seja tão cagão. Me respeita. Respeita a minha história. Crase também é exercício de regência, pessoal. Por quê? Porque se o verbo rege uma preposição, eu vou analisar pelo princípio da regência. Qual é a dica sobre essas provas? É claro, eu sempre dou a mesma dica, tá? A dica é, se você troca por uma palavra masculina e depois você vê, se pedir nessa troca, pedir ao, então significa que aqui nós temos crase. Se não pedir ao, mantém o A. Agora, se pedir só o, também mantém o A. Só vai acontecer a crase se eu trocar pelo ao. Ou, como é neste exercício aqui,
que esse é um exercício capcioso, né? Tem gente que não sabe que pode acontecer isso aqui. Aqui eu tenho a mais aqueles. Sim, nós temos essa formação aqui. E neste caso, a mais aqueles é aqueles. Ou seja, aconteceu aqui a crase também. Essa alternativa está correta por causa disso. Por que não é a letra A, Borges? Lembre-se da regrinha. Quem vai a algum lugar, volta de algum lugar. E aí não tem crase. Agora, quem vai a algum lugar e volta da, aí tem crase. É aquela boa regrinha. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? É claro que eu sempre peço para você assistir a minha aula de crase para você entender por que isso funciona. Não é só usar essa regrinha. Mas tudo bem, para a nossa aula de agora serve. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não pode ser letrinha A, certo? Letrinha C. Os avisos foram dados a todos os candidatos. Pessoal, todos, palavra masculina. Também não se usa crase antes de pronome indefinido. Elimina isso aqui, pelo amor da glória. Tá? Letra D. De grau em grau, a gente vai subindo na vida. Cuidado. Grau a grau. Pessoal, quando eu tiver a palavra repetida, não tem mais crase. Tá? Dia a dia. Frente à frente. Se você tiver alguma dúvida sobre crase aqui, Boris, por que não vai crase em tal situação? Manda aqui no chat que eu já respondo agora. A sua dúvida é a dúvida de mais alguém. Vamos lá, sem perder tempo. Exercício number 8. Ai, vozes verbais. Meu amigo, isso aqui não cai. Isso aqui despenca. E eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Voz verbal, quando a gente falar de voz verbal, as duas principais são a ativa e a passiva. Eu não entendi porque foi sozinho. Volta, meu amor. Volta. Volta, filho. Aí, obrigado. A ativa, agora foi demais, meu amorzinho. Ô, neném, você tá cansado já? Tá cansado, gente. O PCzinho tá cansado já. Vamos lá. Voz ativa. No caso da voz ativa, significa que o sujeito pratica a ação apresentada pelo verbo. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. A criança encontrou a mochila. Exemplo simples, esdrúxulo, mas é importante entender. Aqui o meu sujeito é a criança. O verbo encontrou. Quem encontra, encontra algo. Pessoal, é muito mais simples isso que eu vou explicar para vocês quando vocês descobrem, né, a transitividade verbal, quando vocês entendem do conceito de predicação. Por quê? Voz passiva, que nós vamos ver agora, aqui, passiva. A voz passiva, ela vai acontecer apenas com dois tipos de verbo. Os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Ali, por exemplo, nós temos verbo transitivo direto. Por isso eu consigo usar a voz chamada de passiva. E para eu saber como é a voz passiva disso aqui, é só inverter. Joga para lá quem era sujeito, quem era objeto, a mochila. E aqui, pessoal, acontece uma grande colocação, tá? Primeira coisa, eu vou adicionar um verbo. O verbo ser é o mais utilizado, com o mesmo tempo verbal desse verbo aqui. Então, a mochila foi. O verbo principal eu vou colocar no particípio. Encontrada. E aí, a criança, que antes era apenas o agente, né, dessa ação, ele era o sujeito agente, passa a ser apenas nosso agente da passiva, pela criança. Então, eu inverti essa ordem, certo? E nesse caso, quando eu quero que ele passe, ele não passou, tá vendo? Que loucura. Nesse caso, então, a mochila passou a ser meu sujeito, né? E aqui, o pela criança, o meu agente. Só que é o meu agente na voz passiva. Aqui, a pesquisa da Universidade de Galloway,
Eles pronunciam desse jeito. Contradiz as conclusões alcançadas no passado. Então, o que vocês vão fazer já direto? Vocês vão transformar as conclusões alcançadas no passado em sujeito. Agora, o ponto é, já pode eliminar a letrinha A e B? Cuidado. Eu preciso ter certeza. Ó, na voz passiva, pode ser que ele utilize a voz passiva sintética, mas não nesse caso aqui. No caso aqui fica muito mais simples para nós. Ele não usa essa voz verbal. Como as conclusões estão no plural, tá? Percebam, a pesquisa contradiz, singular. Só que as conclusões, plural. Então você vai ver que todos os verbos estão no plural. Outro elemento também é, aqui o verbo está no presente, todos estão no presente. Tem banca que dificulta muito isso, tem banca que vai colocar para você, né, cada verbo com um tempo verbal e você vai ter que descobrir qual é o tempo verbal que está no enunciado. Então aqui nós não temos esse problema. Aí agora eu vou analisar. Qual é aquele que vai me apresentar, né, a pesquisa como o nosso agente da passiva e as conclusões como sujeito? Se vocês analisarem, ó, conclusões são contraditas pela pesquisa alcançada no passado. Fez essa mistureira? Elimina. Não é. É pegar isso aqui, ó, que era o nosso sujeito, as conclusões alcançadas no passado. Apesar dele ter tirado as aqui, ó, é as conclusões alcançadas no passado. E aí, meu parceiro, aqui eu vou colocar. São contraditas. Boris, por que contraditas? Contraditas é o particípio do verbo contradizer. Para você ter certeza disso, é só tirar o contra. Tira o contra aqui, ó. A pesquisa diz as conclusões, certo? Como que é o particípio do verbo dizer? Dito, tá? Não é dizido, não. Se você pensou dizido, é dizido. Não é dizido, não. É dito. Por isso que aqui é contraditas. Então, as conclusões alcançadas no passado são contraditas pela pesquisa, ou seja, pela pesquisa é o agente da passiva. Fez sentido isso aqui, meus amores? Eu estou me fazendo entender? Sim, nós já passamos da meia-noite. Você que está aqui até agora está de parabéns. Não vai cair colocação pronominal na sua prova, não vai. Vai despencar, sim, vai despencar. Prepare-se. Diante da rápida disseminação do vírus, medidas emergenciais foram adotadas para conter a propagação da doença e garantir o atendimento adequado aos pacientes. O trecho grifado poderia ser reescrito, à luz da norma padrão, da seguinte forma. Pessoal, aqui nós estamos falando de colocação pronominal. Só que a colocação pronominal na Selecom, ela não cobra somente isso aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, a colocação errada. Não se começa, tá? Não se começa período com pronome pessoal do caso oblíquo. Átono. Não se começa, não pode começar desse jeito. Então, nós já eliminamos por aqui. Nós sabemos que o nos, né, quando não indica a primeira pessoa do plural, ele é a junção, né, do N mais o A, os e as. Como assim, Boris? Eu quero que vocês peguem esse exemplo aqui, ó. Põe a mala no chão. Se você fizer de qualquer forma isso aqui, vai dar errado. Por quê? O põe aqui, ele tem esse elemento sonoro, né? Nós chamamos aqui, inclusive, de tongo nasal. Então, quando eu vou trocar a mala por um pronome, eu não consigo colocar põe a. Tá vendo? Ó, põe a. Não dá. Então, eu junto com um N para que possa ser feita essa pronúncia. Então, é põe no chão. Só que, prestando atenção, tá? Isso só vai acontecer quando o verbo termina em ditongo nasal. Seja aquela terminação em AM, em EM ou em OE, como acontece com o verbo por. Então, somente nesses casos, lembre-se, tem que ser nasal para acontecer esse nos aqui. Pode eliminar. Agora, qual a diferença de garanti-los e de garantir-lhes? Pessoal, está correto aqui, nesse caso, ó. Ele está eliminando não o atendimento adequado, ele está eliminando aos pacientes. Eu preciso entender aqui, para poder resolver este exercício,
Agora eu que apertei errado mesmo, tá, pessoal? Não foi o computador. Eu queria muito culpá-lo, mas eu não posso, porque eu errei. Sou humano também, né? Aqui, o nosso ponto para poder resolver esse exercício não é só saber a questão da colocação pronominal, mas também entender de transitividade verbal. A banca vai cobrar isso de vocês. Por quê? Porque eu preciso entender que, ó, quem garante, garante algo a alguém. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Quem é meu objeto direto? Tá aqui, ó, o atendimento adequado. Objeto direto. Quem é meu objeto indireto? Aos pacientes. Objeto indireto. Tá, Boris, mas até agora você não está desenvolvendo. Calma, vamos lá. Para substituir objeto direto, eu posso usar qualquer pronome mais o, a, os e as. Tanto que o, a, os e as, depois que eu tenho aqui no verbo R, tá? Lembre-se disso. R ou Z. R, S ou Z. Eu vou tirar o R, S ou Z e vou adicionar o L. Bem parecido com aquilo que acontece com os nossos pronomes com ditongos nasais. Então, terminou, ó, vou amar a menina. Se eu for colocar isso aqui como pronome, vai ficar amar a. Não dá certo. Então, eu elimino o R e transformo isso aqui em pronome, juntando com o L. Amar lá. Pede acento porque virou uma oxítona terminada em A. Então eu preciso me lembrar disso, certo? Então, os únicos que substituem o objeto direto, o, a, os e as e os pronomes gerais. Já o lhe e o lhes só substitui objeto indireto. Ah, agora para o meu exercício eu só preciso saber. Bom, o atendimento adequado é meu objeto direto? Tá aqui ainda. Quem que eu substituí? Aos pacientes. Se aos pacientes só serve lhe ou lhes, aqui a resposta correta é a letrinha D. Eu não posso usar aqui garanti-los o atendimento adequado. Quem é garanti-los? Quem que é esse os aí? Seria o atendimento adequado. Se tivesse garanti-los aos pacientes. Opa! Então aí você estaria correto, mas nesse caso não. Quem foi substituído foi aos pacientes. Por isso, a resposta correta é a letrinha D. Parabéns pra galera que tá acertando isso aqui, hein? Tem uma galera que tá bagaçando, gente. Meu Deus do céu. Vocês estão maravilhosos aqui. Deixa eu ver. O pessoal mandou as mensagens lá. Eu só vou ver se tem alguma coisa de... Não, pessoal, eu não estou vendo aqui. Vocês colocaram a mensagem? Em que grupo vocês me mandaram isso? Ai, meu Jesus amado. Vocês têm certeza que vocês mandaram em algum grupo? Será que eu estou falando do grupo correto? Será que eu vou ver essas mensagens? Será que vocês vão ganhar a apostila dessa aula? Só o tempo dirá. E era só até a meia-noite, hein? Bom, eu prometi, certo? Não volto com as minhas promessas, mas... vocês têm que cumprir, pelo amor de Deus. Cadê as mensagens, gente? E outra, deixa o like nessa aula, pelo amor de Deus. Deu trabalho para fazer isso aqui, tá? Vocês, por favor, comecem a dar valor ao professor de vocês. E para finalizar, pessoal, vai cair? Não. Vai despencar a pontuação. Só que a pontuação, pessoal, na Selecom, ela não cobra somente vírgula. Para quem pensa assim, ai meu Deus, minha dificuldade é vírgula. Para de pensar essas porcaria. Começa a pensar na realidade. Você tem que aprender pontuação. Você não tem que aprender vírgula. Não vai cair vírgula na prova. Vai cair pontuação, regras e efeitos de sentido. E o grande ponto é, exercícios como esse caem. Por exemplo, no título, o uso de 2 pontos, aqui, serve para indicar, bom, característica de 2 pontos, pessoal. Vai iniciar uma enumeração, ou aqui, ó, vamos lá. Uma breve pausa. Pula essa daqui. Pula a letra A por motivos óbvios. Letra B. Uma sequência ou enumeração de itens. Sim, é característico dos nossos 2 pontos. É apresentar uma sequência ou enumeração de itens. Por exemplo, trouxe para casa. 2 pontos. Arroz. Carne. Feijão. Carne. Suco. Carne. Então, eu apresentei uma sequência de itens, certo? A introdução da fala de uma pessoa. Então, ele disse, 2 pontos. Filho, venha cá.
Percebeu? Então, sim, existe isso. A transcrição de um trecho literário. E naquele trecho dizia, 2 pontos, abre aspas, parará, barará, bururu. O uso de um vocativo. Aqui nem tanto, pessoal. Aqui não é característica de se usar, característico dos 2 pontos apresentar, tá, um vocativo. Então essa daqui elimina-se porque não há esse uso, certo? Não há esse uso dos 2 pontos para isso. Nos outros casos, todos nós temos aí como característica do uso dos 2 pontos. Agora, a letrinha A, uma breve pausa antes de uma explicação. Ali você pode analisar, pessoal. É muito bom, é muito fácil para você encontrar isso aqui, porque os 2 pontos podem ser trocados pela vírgula e pois. Consequências letais, pois 2024 deve ser o primeiro ano com aquecimento de 1,5 grau positivo. Ou seja, eu consigo trocar pelo vírgula e pois. É só você fazer essa troca. Troca por vírgula, pois. E dá continuidade. Aí você descobre que os 2 pontos, nesse caso, tinha valor de explicação. É só a palavra explicação já resolve esse problema. Tranquilo? Light. Gostaram da aula? Ela ajudou vocês a alcançar os objetivos, as dúvidas e as incertezas que vocês tinham? É só me falar.